parecer deles, dos discípulos. Isso está no capítulo 16 de Mateus, 16 de Mateus, versículo 13. 16 de Mateus e 13. Jesus pediu um parecer deles, uma confissão, que eles deviam, então, falar alguma coisa. Aí eles disseram, Jesus disse, o que o pessoal lá fora dizem de mim? O que vocês escutam a meu respeito lá fora? Aí eles foram respondendo. Diz o versículo 13 do capítulo 16 de Mateus, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, fez pergunta a eles, dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, dizem que você é João Batista. Outros dizem que você é Elias. E outros dizem que você é Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele, e vós? E vocês? Isso é a opinião lá das pessoas lá fora. Mas e vocês, o que dizem? E Simão, que é Pedro, Simão Pedro, respondendo, disse-lhe, és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou para ele. E Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Essa revelação aí não foi carne nem sangue. Essa profecia aí não foi de carne e de sangue. Essa aí é verdadeira. Essa veio do meu Pai. Meu Pai é que te deu essa revelação. Oh, como é bom a revelação do Pai. Como é ruim a revelação da carne e sangue. Chamada profecia de carne e sangue, que não tem nada a ver com o reino celestial. É uma outra coisa. Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, e aí disse para ele que foi o Pai que revelou. Aí Jesus falando no versículo 19, do mesmo capítulo 16, é Jesus tendo, e eu te darei, aí Jesus falou para o Pedro, e se tu fosse usado pelo meu Pai, tu estás bem na vida espiritual, está tudo bem porque meu Pai te revelou. Eu te darei a chave do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então Jesus disse, olha Pedro, você é um homem bem-aventurado, um homem que está escolhido para fazer uma obra.
Chave não era essa chave que estão dando por aí agora. Um irmão chegou para mim e disse, olha, pastor Vieira, nós tivemos um culto tão bom, tão bom. Ele estava de terno, assim, conversando comigo, conhecido já, um homem lá dos seus 60 anos. Nós recebemos tantas bênçãos, recebemos a chave, o pregador mandava nós pegar a chave tal, dava a classe da chave, e era depois pegar outra chave, só que ele ficou pensando assim, mas eu peguei uma chave. O pregador mandou abrir a mão, colocar a chave, aí eu peguei a chave, mas depois eu abri a mão porque vinha outra chave. Aí eu pensei, então, eu vou pôr no bolso. E não é muito longe de nós, não. Eu vou pôr no bolso. Aí eu pus no bolso. Depois ele me deu uma outra chave, aí ele deu outra chave para nós, eu pus no bolso também. Aí deu uma outra chave, eu também pus no bolso. Aí eu estava lá pelas quinta chave, mais ou menos. Então o culto encerrou. E eu fiquei com as chaves. Aí quando ele terminou de falar, eu disse, irmão, onde é que estão as chaves? Ele disse que tinha posto no bolso. Aí ele não sabia dizer nada, porque não tinha chave nenhuma. É mentira, engano, propaganda enganosa. Aí eu disse, irmão, tem um versículo na Bíblia que diz assim, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Mas agora eu não sou mais menino, para ficar fazendo coisas de menino. Aí ele disse, faz o senhor, pastor, faz o senhor, eu tenho pressa porque eu tenho que resolver o negócio. Não é essa chave aqui que Jesus falou para Pedro. Disse, eu te darei a chave. A chave do dia de Pentecostes, que ele se levantou lá. A chave da pregação do Evangelho. Foi essa chave. Poder para dizer sim, dizer não a respeito da salvação. Você está certo, você não está certo. Aí, o Ananias, né? O Ananias apareceu lá uma autoridade do Pedro. Disse, tu não mentisse para mim. Você mentiu foi para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo estava na frente de Pedro e Ananias caiu morto. Então essa foi a autoridade que Jesus disse que ia dar para o Pedro. Aí, depois de Jesus terminar esse assunto que ele estava falando ali com o Pedro, vem o versículo 20, então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Disse, olha, eu falei tudo isso aqui para vocês, conversei aqui com vocês, mas vocês não anunciem que eu sou o Cristo. Provavelmente por causa da perseguição que ele estava passando, então vocês não digam, fiquem quietos. E aí Jesus passou para um outro assunto, versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém. Só eu vou avisar para vocês que eu preciso de ir a Jerusalém. E padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes
e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. Aí Pedro ficou atribulado. E a minha chave? E a autoridade que ele vai dar para mim? Ele disse que eu vou ter. Só que agora ele começou a dizer que vai para Jerusalém e vai ser morto. E vai ressuscitar. E eu? A minha posição. E a minha posição. E a promessa. Aí ele saiu fora do Espírito de Deus, que ele tinha recebido do Pai, para dizer que Jesus era o Filho de Deus. Ele saiu do verdadeiro Espírito e foi para o Espírito da preocupação com a posição dele. É muito perigoso a nossa preocupação. Deixa que ele dirige, irmão, em tudo. Deixe ele. Não brigue por coisa, porque entra no espírito da briga. E o nosso evangelho não é evangelho de briga. Paulo disse: eu, quando aceitei a Cristo, eu calcei o sapato da preparação do evangelho da paz. Um par de sapatos que não se gasta. E eu calcei também um par de sapatos desse aí. E tenho procurado cuidar desse par de sapatos. Nunca andou descalço sem ele. Porque é o sapato da preparação do evangelho da paz. Jesus não tem evangelho de briga. Quando você ver evangelho de briga, não é de Jesus. Aí você deve chegar como um pacificador. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aquele que acalma, aquele que diz: não briga, não brigue, não entre em briga, não entre em questão, não entre nesse tipo de coisa. E o Pedro, agora preocupado com a posição dele, veja no versículo 22. Então Pedro, tomando de parte, quer dizer, chamou Jesus à parte. Veja o atrevimento dele. Ficou chefe agora. Ficou mandão. Mais do que o mestre. Eu sou mais poderoso do que o mestre. Vem cá. Eu quero falar particular contigo. É o que Pedro está dizendo aí. Veja o que ele disse. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo. Quem é o Pedro para repreender Jesus? Mas eu já vi outros Pedro repreender Jesus. Dizia até de púlpito: quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui, quem manda nada. Muito respeito, pastor. Não mandamos nada. Quando eu era presidente também não mandava nada. Quem manda sempre é ele. Ele é que manda. Ele que manda. A obra dele. Nós fomos comprados pelo sangue que ele derramou no Calvário. Nós não somos mais nossos, mas nós pertencemos a ele. Deixamos que o Espírito de Deus trabalhe em nós, e não o espírito do interesse, da briga, do questionamento.
E aí o Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Não, larga a mão desse negócio de morrer na cruz e ser entregue na mão dos homens ímpios. Larga tudo isso. Mas aí Jesus, que tem autoridade sempre, ele, porém, voltando-se para Pedro, Jesus se voltou para Pedro e disse: Pedro, para trás de mim, Satanás. Estava tão bonzinho há pouco tempo. No começo da convenção estava que era uma beleza. No final estava que era um diabo. No começo do culto estava bonzinho, mas a coisa não foi feita como ele queria, virou num demônio. Foi Jesus quem disse isso. Não é eu que estou dizendo. A Bíblia que está dizendo isso. E Jesus chegou o dia que disse assim: olha, eu separei 12. E um de vocês é um diabo? Entre 12. Agora avalie a situação mundial, universal, no meio desse movimento todo que está se vendo. Oh, que Jesus nos guarde, que sempre tenhamos o Espírito de Deus. E quando for para ser um outro Espírito, não queremos, não aceitamos. Porque não compreendes. Veja aí, eu vou repetir o versículo 23. E Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro. Jesus voltou a falar com ele. Já tinha falado antes, deu nota 10 para ele, estava tudo bem, mas agora voltou a falar com ele. E disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. O Pedro agora já estava envolvido, que Jesus disse: tu só conheces as coisas dos homens, as coisas de Deus tu ainda não conheces. Aquela mensagem tu entregasse lá, porque foi meu Pai que revelou para ti. Mas agora já você voltou outra vez para as coisas que não são corretas. E eu vos digo, irmãos, com muita segurança, cuidemo-nos para não entrar num outro espírito. Termos só, vamos repetir lá de Romanos, quem lembra ainda o que está escrito, que o apóstolo Paulo falou aos Romanos, no capítulo 8 e 16, vamos ficar bem gravado. Romanos 8 e 16 diz o quê? O mesmo Espírito testifica com nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus testifica com nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. Muito obrigado. Vamos colocar em pé e vamos orar. Queridos irmãos, já que foi me dado para orar, me lembro, para encerrar, 14 de João, foi Jesus quem falou, capítulo 14 de João, versículo
23, 14 de João e 23. Mas respondeu e disse-lhe, alguém estava perguntando para Jesus, Jesus respondeu. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. 1 Coríntios 3, 16 e 17, vocês ainda não sabem que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Então, quem deve habitar nesse corpo? Pai, Filho e Espírito Santo. Isto se chama bem-aventurado, limpo de coração, porque eles verão a Deus. Saiu todo espírito ruim, só tem Pai, Filho e Espírito Santo morando em nós. Deus não está lá na Argentina, lá no Paraguai, lá não sei aonde, Ele está aqui conosco. Ele mora lá na minha casa, mora lá no carro comigo. Aleluia! Oh, aleluia, Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Abençoa teus filhos, tuas filhas. Aleluia. 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 O candeliza sou exenal maniqueis sway in the now is a mighty now because of more. Oh, hallelujah. Oh, unical diamante, Jesus, soul, sinal, Midenai, Midical, Jesus, soul, Midenal, Diamante, Midicassinama. Sim, Senhor, abençoa tuas filhas, teus filhos. Abençoa cada um de nós, Senhor. Nós estamos nos últimos dias, sabemos que muito é as dificuldades, Senhor, para estes últimos dias. Mas sabemos que Tu estás conosco sempre, para nos guardar, nos abençoar, Senhor. O Teu exército, Senhor, peleja em nosso favor. Oh, aleluia. Onigal demais, Jesus, soul, Midenais e Cassinamache. Oriamandicau, te amandiçoe,
senti isso, Pai. In the name. Oh, aleluia. Oh, oh, aleluia, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe, tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano, cante. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia. Os irmãos estão agradecidos a Deus. Deus abençoe. Tendo o Espírito de Deus, não tem lugar para outras coisas. As coisas do mundo, né? Conforme foi ministrado aqui, deu para entender perfeitamente a palavra de Deus. Deus abençoe a todos, as irmãs, as filhas de Jerusalém que cooperaram nesta noite, o conjunto, né, os jovens aí. Deus abençoe. Pastor Vieira, amanhã, permitindo Deus, estará conosco. Muito bom ouvir o Pastor Vieira ministrar a palavra de Deus e contar as experiências também que ele tem, enfim, durante estes anos todo de ministério. Vamos agradecer a Deus. Pastor Luciano, ora, com essa oração vamos finalizar este culto. Glória a Deus. Vamos agradecer, meus irmãos. Nosso Deus, nosso Pai, graças damos mais uma vez pela Tua presença neste lugar, neste culto, Senhor, e que encheu os nossos corações, aleluia, da Tua graça, da Tua presença gloriosa, que é o que necessitamos para vencer nos dias maus. Nos ajuda no retorno para o nosso lar, nos guarda a cada família, a cada um daqueles que nos assistem também pela RCR TV, que a Tua bênção os alcance lá nas suas casas, onde estiverem, em nome do Senhor Jesus, amém.
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. Cada crente, Criciúma, e se Deus é por nós, Deus vos abençoe.